Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. O conteúdo de hoje vai ser muito importante porque a maior parte dos donos de agências se preocupam somente em captar novos clientes. Só que não adianta nada tu ter o melhor comercial do mundo se tu não consegue reter os seus clientes. Tem uma pesquisa que mostra que é muito mais caro, é 10 vezes mais caro tu perder um cliente da tua base do que tu conquistar um novo cliente. Então, na aula de hoje eu vou te mostrar estratégias que utilizamos hoje aqui na P3 para aumentarmos a nossa retenção dos clientes e principalmente fazer com que esses clientes me indiquem novos clientes e também comprem outros produtos dentro da minha agência, o que faz com que ele aumente cada vez mais o ticket médio dele. Antes de tudo, o primeiro passo e um dos mais importantes é você ter clareza de qual que é o teu ICP, qual que é o teu público principal, qual que é o teu perfil ideal de cliente. Vinícius, meu perfil de cliente é, por exemplo, eu vou nichar minha agência para clínica estética e o meu perfil ideal é aquele dono de clínica estética que fatura ali mais de 50 mil reais por mês e consegue investir pelo menos ali R$ 1.500 em tráfego pago. Beleza, a gente já está aqui com meio caminho andado porque tu tem clareza de quem é o teu perfil de cliente ideal. Segundo passo, quando eu falo de comercial, é justamente captar esse perfil de cliente ideal através do teu processo comercial. Você aprende muito aqui no meu canal sobre processo comercial. E se você quiser aprofundar ainda mais com a nossa metodologia de captação e fechamento de contratos high ticket, aqui embaixo eu vou deixar o link do treinamento Prospecção de Elite. Nesse treinamento eu ensino literalmente a sair do zero aos mais de 10 mil de faturamento mensal com o nosso método de captação e fechamento de contratos. Mas vamos lá, depois que tu definiu o teu público-alvo, o próximo passo é, durante as tuas reuniões de vendas, tu precisa deixar muito clara qual que é a tua metodologia e principalmente alinhar as expectativas junto com o cliente. Porque se tu tem um comercial hoje que promete muito e no vamos ver, na parte de entregar o serviço, você tem problemas de expectativas do cliente muito altas, você vai acabar levando um churn, você vai acabar tomando ali a saída do contrato ali do cliente. Então, desde o comercial, alinha essas expectativas com o cliente. Se você tem uma agência de tráfego, alinha que você vai precisar de pelo menos ali 3 meses para testar, validar e depois conseguir de fato escalar a estratégia, gerar um público mais qualificado e por aí vai. Então tu tem que trazer esse alinhamento desde o início. Então vamos recapitular. Primeiro passo, definir o teu ICP, o teu perfil de cliente ideal. Segundo passo, desde a reunião de proposta já deixar muito bem alinhadas as expectativas com o cliente para que ele chegue ali no processo de onboarding, no processo interno, já meio caminho andado com uma boa parte ali das expectativas bem alinhadas. E o terceiro passo agora a gente vai falar sobre processos internos. Você precisa na tua reunião board, na tua reunião ali de entrada com o teu cliente, tu precisa alinhar com ele qual que vai ser o passo a passo. Quais são os 50% que dependem de você e quais são os outros 50% que dependem do cliente. Se o cliente ele não fizer, pode comprometer o sucesso do projeto. Tu já tem que alinhar esses pontos antes de começar. Eu sempre falo com minha equipe que o grande problema é que muitas das vezes você espera o cliente reclamar para depois apagar o incêndio, sendo que existem várias ações que devem ser tomadas anteriormente para que a gente antecipe esses incêndios e fique menos tempo ali resolvendo problemas que poderiam ter sido antecipados. Por isso que eu sempre falo, um bom onboard do cliente facilita o processo de onboarding, ou seja, facilita ali o processo do cliente dentro da tua agência, porque tudo já foi muito bem alinhado e esclarecido desde o momento inicial, que foi ali no onboarding. Então no onboarding tu pode trazer, por exemplo, para o teu cliente quais são os riscos e desafios do projeto. Por exemplo, quando eu falo de tráfego pago, quais são os riscos e desafios? Se o cliente ele demora para pagar a verba de anúncio, se o cliente não envia os criativos, se o cliente demora de enviar os criativos, se o cliente não ajusta ali
o que a gente direciona para ele ajustar dentro do processo comercial, são todos os riscos do projeto que podem prejudicar, podem comprometer ali o sucesso e o resultado do projeto, que no final das contas é aumentar o volume de vendas, escalar o faturamento. Então tudo isso já ganhamos desde o processo de onboarding. Quarta etapa é basicamente durante ali a entrada já do cliente, depois que ele passou pelo onboarding. Eu categorizo hoje os meus clientes em 3 bandeiras: bandeira verde, amarela e vermelha. Bandeira verde, o cliente está tendo um bom resultado e uma boa experiência. Então a gente vai fazendo ali reuniões mensais só para apresentar ali como é que foram o desempenho ali dos resultados no último mês e o que vai ser feito naquele mês para melhorar ainda mais os resultados. Bandeira amarela, o meu time faz reunião pelo menos 2 vezes por mês com o mesmo cliente. Por quê? Porque ele está em alerta, ou seja, muitas das vezes quando eu falo de uma agência de tráfego pago, por exemplo, eu estou gerando muita demanda para ele e o comercial dele não está convertendo, então ele não está tendo ali resultado de vendas ainda, por vários fatores ali que podem influenciar nesse resultado: posicionamento, oferta, comercial e por aí vai. Por isso que ele está em alerta, porque ele não está tendo resultado de vendas, geralmente passou 1 ou 2 meses. E aí eu tenho reuniões mais frequentes para ir ajustando esses fatores. Terceira bandeira é a bandeira vermelha. A bandeira vermelha está ruim, ou seja, o meu cliente está há 2, 3 meses, não está vendendo nada e ele está com grandes chances ali de acabar virando um churn, de acabar saindo da minha agência. Então esse tipo de cliente que está com a bandeira vermelha, eu tenho reunião semanal com ele, seja para ajustar o comercial, seja para a gente testar ali uma oferta nova naquela semana, seja para ajustar o posicionamento dele, mas toda semana eu tenho uma reunião com ele para que a gente consiga ali trazer novas estratégias, ajustar rápido e já antecipar ali esse possível churn. Então quando você organiza no formato de bandeiras, você consegue ter muito mais resultados, porque você consegue acompanhar em tempo real, de acordo com o momento e a situação de cada cliente. Então só para a gente recapitular, se você quiser aumentar a tua retenção de clientes, são 4 pontos. Primeiro, definir o teu ICP, o teu perfil ideal de cliente. Segundo, alinhamento comercial muito bem feito desde o início, antes mesmo de fechar o contrato. Terceiro, uma boa reunião de onboarding, alinhando quais são os riscos e desafios do projeto, qual que vai ser o tempo do projeto e também qual que é o 50-50, o 50% de cada um, o que depende de você e o que depende do cliente. E também já deixar muito bem alinhado em relação aos prazos de entrega. E o quarto ponto é definir os clientes por nível de prioridade: bandeira verde, amarela e vermelha. Agora a gente vai entrar numa outra parte desse conteúdo, que é justamente sobre indicações. Hoje a gente tem um formato de indicações gamificada, que é extremamente interessante, e talvez eu traga conteúdo depois aqui somente sobre indicações. Se você quiser que eu traga esse conteúdo, comenta aqui, traz uma aula somente sobre indicações. Hoje a gente tem 4 níveis de indicação. Eu tenho o parceiro ouro, o prata, o diamante e o black. E aí a gente coloca metas e conforme aquele cliente vai batendo metas de indicações junto com a gente, ele vai desbloqueando premiações. Então o nosso cliente está sempre empolgado ali para subir cada vez mais de nível, ter acesso a premiações maiores, e eu pego as indicações em 2 momentos. Primeiro momento, quando o cliente ele passa pela call de onboarding, porque no final da call de onboarding ele já vai estar empolgado para que ele começar o projeto. E no final da call de onboarding eu já peço para ele 3, 4 indicações. E o segundo momento é na reunião mensal. Eu pego os clientes que estão tendo bons resultados e clientes que estão tendo ali uma boa experiência. E a partir daí eu aproveito e puxo junto com ele um NPS, puxo com ele algumas indicações para ele me passar, para ele caminhar para o comercial, e puxo com ele também a questão ali do depoimento em vídeo. Aproveita que está no timing certo, ele já está tendo resultado, ele está tendo uma experiência boa, aproveita esse momento aí para tu extrair ao máximo ali de valor daquele cliente. E o próximo ponto para a gente entrar aqui, já fechei esse vídeo também com chave de ouro, é justamente sobre a questão de upsell. Vinícius, como é que eu aumento o ticket médio do meu cliente? Como é que eu consigo vender várias vezes para aquele mesmo cliente? Tem 2 pontos para a gente conseguir fazer isso. O primeiro ponto é a renovação de contrato. Ou seja, se tu fechou um contrato ali de R$2.000 durante um período de 3 meses, inclusive,
É interessante porque eu trouxe recentemente uma aula só falando sobre o nosso processo completo de renovação de contrato. Foi uma aula ali de mais de 40 minutos só mostrando os bastidores de todo o nosso processo, para aumentar cada vez mais ali o ticket médio do cliente. Então, se você quer assistir essas aulas que são mais exclusivas da Mentoria Apollo, aplica aqui embaixo. E se for do teu momento, a gente vai passar por uma entrevista e se fizer sentido ali, tu pode ter a chance ali de acabar entrando na Mentoria Apollo também, que já é mais avançado ali para todas as agências que querem chegar nos seus 30, 50, 100 mil de faturamento mensal. Mas enfim, sobre a questão da renovação de contrato, vamos supor que tu fechou um contrato de 2 mil durante 3 meses. Terminou o período de contrato, o cliente está tendo resultado, o cliente está satisfeito. Tu vai marcar uma outra reunião com ele para renovar o contrato. E aí nessas reuniões tu vai aumentar ali o valor do contrato. Então tu pode subir, por exemplo, um contrato de 2 mil para 2.500. Tu vai chegar para o cliente mostrar quais foram os resultados que foram construídos durante o período da parceria, quais são as novas estratégias que vocês vão agregar para aquele mês, para os próximos meses, para o cliente ficar ainda mais empolgado. E aí tu vai abordar para ele ali o contexto da renovação do contrato. Vocês vão precisar renovar o contrato e a partir daí vai ter um reajuste, que seria ali um contrato você vai sair de 2 mil para 2.500. E aí você pode renovar por mais 6 meses, por exemplo, até para deixar ele mais seguro, para ele não pensar que todo mês a gente vai estar mudando o preço do contrato. E o segundo ponto é justamente ter uma esteira de soluções, que eu também ensino dentro da Mentoria Apollo. A esteira de soluções é basicamente ter outros produtos, outros serviços que tu consiga vender para o mesmo cliente. Vou dar um exemplo prático da nossa realidade hoje. A P3 ela é uma assessoria de tráfego e vendas, especialista no mercado de estética. Então, o meu cliente, quando ele contrata meu serviço de tráfego, muitas das vezes o problema dele está no comercial. E aí depois eu vou lá e vendo o plano vendedor, eu vendo o comercial ativo dentro da clínica dele. Ou seja, se o meu cliente fecha um contrato de R$ 2.500 por mês só para fazer o tráfego e ele está com um problema no comercial, eu mostro para ele onde está o problema e trago para ele a solução. Ou seja, ele consegue ter acesso à minha vendedora para ficar ativando o comercial dele, aumentar a taxa de conversão e, consequentemente, ele ter um resultado ainda maior. Isso faz com que tu consiga reter mais o teu cliente, porque tu vai estar ali com a solução completa. Então, eu tenho controle sobre a geração de demanda, tenho controle sobre a conversão. Ou seja, não vou ter mais aquele problema do cliente ficar me enchendo o saco toda hora falando que não está vendendo, que o tráfego não funciona. Sendo que muitas das vezes o problema está no comercial dele. E vice-versa. Hoje eu tenho um funil de captação só para vender o plano vendedor, comercial ativo. Fecho contratos ali de R$ 2.500, R$ 3.000 para cima. E muitas das vezes o cliente que fecha um plano vendedor comigo, ele também quer ali que eu cuide da parte do tráfego também. Então muitas das vezes acaba fechando um pacote completo, uma assessoria completa, um ticket médio ali de R$ 5.000, R$ 6.000 para cima. E isso faz com que a gente tenha muito mais controle do processo de atração e conversão dele e, consequentemente, eu aumento meu LTV, que é o tempo de vida útil do cliente, ali o tempo de contrato. Eu diminuo meu churn, que é a taxa de saída de cliente, porque ele não vai ficar mais reclamando que não está vendendo. E, consequentemente, eu aumento o meu ticket médio. Ou seja, eu consigo cobrar ainda mais caro e ter uma margem de lucro ainda maior. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar cada uma das estratégias, você vai conseguir reter muito mais os seus clientes, cobrar mais caro e, consequentemente, ali crescer e escalar a tua agência de forma muito mais saudável. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o teu like aqui embaixo, comenta o que tu achou do conteúdo e quais novos conteúdos você quer que eu traga aqui para vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, já clica aqui na descrição e já segue. E é isso. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.